Bom dia a todos, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo, meu irmão e minha irmã. A mensagem de hoje tem como título A Vida Vitoriosa segundo Deus, parte 2. E nós vamos abrir a Bíblia Sagrada em Josué, capítulo 1. Eu vou ler do versículo 1 ao 9, que diz assim: Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, falou o Senhor a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, para a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo dei, como eu disse a Moisés. Desde o deserto a este Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates. Toda a terra dos heteus e até o grande mar, para o poente será o vosso termo. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhes daria. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, cuidando de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Não te desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, a fim de que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não te atemorizes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus está contigo, por onde quer que andares. Meu irmão e minha irmã, nós vamos hoje continuar a ver os fundamentos para uma vida vitoriosa. Você deve assumir as responsabilidades dadas por Deus, mesmo que seja tentado a crer que ele deve ter se enganado em algum ponto ao escolher uma pessoa como você. Veja o quadro da vida de Josué. Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dei aos filhos de Israel. Será que você consegue perceber o grande desafio que é colocado diante daquele líder empossado? Ele se via na necessidade de substituir Moisés. E você sabe quem foi Moisés? Observe no livro de Deuteronômio e veja o que é dito sobre Moisés. Lá no capítulo 34, versículos 10 e 11, está escrito: Nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, com quem o Senhor houvesse tratado face a face. No tocante a todos os sinais e maravilhas que por mando do Senhor fez na terra do Egito a Faraó e todos os seus oficiais e toda a sua terra, e no tocante a todas as obras da sua poderosa mão e aos grandes e terríveis feitos que operou Moisés à vista de todo o Israel. Imagine você as dúvidas e receios que vieram ao coração de Josué. Como seria guiar aquele povo difícil? Josué deveria atravessar o Jordão, enfrentar adversários fortíssimos e malignos, que ofereciam os filhos em sacrifício aos deuses, e substituir Moisés, um líder aparentemente insubstituível, de acordo com o próprio registro da palavra de Deus. Chega um momento em nossa vida que Deus nos surpreende, colocando-nos diante de certas responsabilidades que nos levam tanto ao temor quanto à indagação do por que, entre tantos, ele resolveu usar aquele que é da pior espécie. O que nos faz partir para o serviço a Deus é que o seu chamado nos chega acompanhado de uma mensagem que nos lembra
que ele não está à procura dos mais inteligentes, nem dos mais fortes, nem dos mais belos, mas daqueles que se colocam integralmente em suas mãos. Ele mesmo se encarrega de capacitá-los. Muitos têm grande dificuldade em viver com objetividade. Jogam-se na realização de suas tarefas sem ter em mente onde querem chegar. Muitas vezes esquecem-se de que essa é a marca que está sobre a vida daquele que Deus usa: ter metas claras. Josué recebeu uma visão clara de Deus quanto ao seu chamado. Deus não o estava chamando para outra coisa, a não ser para cruzar o Rio Jordão e prover terra para aqueles 2,5 milhões de pessoas recém-libertas do sofrimento terrível do deserto. Josué compreendeu qual a visão, a meta de Deus para a sua vida. Passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dei aos filhos de Israel. Josué tinha absoluta clareza do que Deus queria dele. Deus respondeu às perguntas relacionadas a quem? Todo o povo. E onde? Canaã. E quando? Agora. Josué sabia onde poderia e deveria literalmente colocar o pé. E veja o que Deus lhe disse: todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Ao mesmo tempo em que Deus encoraja o seu servo a tomar posse daquilo que já era dele, mostra com clareza por onde ele deveria andar. Desde o deserto e do Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar, para o poente do sol, será o vosso termo. Josué não deveria se dirigir à Mesopotâmia, Índia, China, Fenícia, nem para a Europa. Cabia a ele dirigir-se à Palestina, o lugar onde Deus havia prometido dar vitória ao seu servo. É importante discernir onde devemos colocar o nosso pé. Ter uma visão de Deus é ver o invisível e torná-lo visível, tangível, palpável. Ter uma visão é sonhar com objetividade em Deus. Josué tinha uma imagem clara em sua mente daquilo que deveria fazer. Deus encorajou Josué e, a partir das suas palavras, ele tinha o que dizer tanto ao povo quanto a si mesmo. Sem termos coragem, por melhor que seja a visão, não sairemos do lugar. Isto ocorre porque há obstáculos a serem transpostos, adversários a serem derrotados e limitações a serem superadas. Precisamos de coragem. É por isso que aquelas pessoas que são geralmente consideradas com menos qualificações realizam mais do que muitos que nasceram com muitos talentos. Enquanto essas, apesar de tudo que possuem e de que são capazes, temem perder. Aquelas avançam na certeza de que a única coisa que têm a perder é a oportunidade dada por Deus de serem usadas por Ele na história. Sem fé, não é apenas impossível agradar a Deus, como também é impossível servir a Ele em meio a tantas possibilidades de derrota. Mas é preciso saber que na palavra de Deus, para cada promessa bíblica, encontramos uma razão de ser para a esperança por ela despertada. E o que Deus fez na vida de Moisés e na vida de Josué, haverá de fazer em nossa vida também, em meio à construção dos nossos sonhos, em nome do Senhor Jesus. Você crê nisso? A coragem deve estar alicerçada no caráter de Deus, na fidelidade de Deus e naquilo que Deus realizou no passado e não em nossa própria capacidade. A Bíblia fala: não cesses de falar desse livro da lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer
segundo a tudo quanto nele está escrito. Quando chegamos a este ponto, ficamos face a face com o caráter de Deus. Deus se revela como um Deus santo. Josué deveria encarar os adversários exteriores com coragem e os interiores, os do seu coração, com temor. Não bastava Josué ser corajoso. Deus queria que ele fosse santo. Meu irmão e minha irmã, Deus queria ensinar ao comandante das tropas de Israel que, sendo ele o Deus Todo-Poderoso, não precisa da ajuda dos seus comandados. Deus quer realizar sua obra tanto na força do seu poder quanto na pureza do seu caráter, no caráter do seu povo. Tudo o que Deus pede de nós é fidelidade. Ele não pede a nossa ajuda. A ordem de Deus para Josué significa: tenha coragem para enfrentar os cananeus, mas tenha coragem para se manter fiel à minha palavra. O que Deus espera de você e de mim, de cada um de nós, é fidelidade. E o que vier em consequência disso será resultado da bondade e da misericórdia de Deus. Para que isso ocorra, precisamos amar a Bíblia. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar desse livro da lei, antes medita nele de dia e de noite. E eu te pergunto, você ama as Escrituras? Você que anseia por sucesso na vida, tem levado em consideração o fato de que sem Bíblia, Deus não abençoará os nossos esforços? Uma das maiores certezas que podemos ter quanto à vida de Josué é a de que ele conhecia Deus. E ninguém pode conhecer a Deus sem antes conhecer a verdade. Porém, é possível alguém conhecer a verdade e não conhecer a Deus. Este conhecimento é interior, do coração, e só é dado por revelação. Mateus 16:17 diz: Bem-aventurado és, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus. O cristão não apenas conhece a Deus, mas reconhece a Deus. E este é um elemento fundamental na vida de quem quer ser usado por Deus. Conhecer o Deus a quem deseja servir. É este conhecimento que transforma o nosso serviço em culto, que nos leva a encarar os adversários com coragem, a andar com temor e a viver para o seu louvor. Não peça apenas que Deus abra as portas para você. Não peça apenas poder, não peça apenas vitória. Peça, acima de tudo, conhecimento vivo de Deus. Quando tomamos consciência de que sem o conhecimento de Deus é impossível viver o tipo de vida que propomos nesse livro, bem como nada tem sentido, somos levados a fazer a oração de Moisés, que se encontra em Êxodo 33, nos versículos 13 e 15, que diz: Agora, se achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faças saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos, e considera que esta nação é o teu povo. Se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste local. O tempo todo vemos Deus incluindo pessoas nos planos de Josué. Está escrito: tu farás este povo. Os planos de Josué incluíam outros seres humanos. Ter sucesso é ser usado pelo Deus Santo para ajudar os seres humanos a alcançar o alvo de Deus para a vida deles. Ter sucesso é poder chegar ao fim da vida fazendo um balanço das vidas que puderam cruzar o seu Jordão pessoal por meio da sua vida. Tenha sonhos que incluam o próximo. A vida é curta e diante de nós há um mundo em agonia, ao qual nosso Deus ama. Em sua infinita bondade, Deus tem nos dado recursos extraordinários para que o seu reino avance e o seu nome seja glorificado
em nome de Jesus. Amém? Vamos orar. Santíssimo Deus e poderoso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, dá-nos força, ânimo, coragem para continuarmos a levar a Tua palavra, Pai, até os confins da terra. Que possamos, Pai, ver outras milhares de vidas, Pai, recebendo essa palavra e desfrutando de toda a sorte de bênçãos nas regiões celestiais que o Senhor já tem preparado para cada um de nós. Porque nós sabemos que a vitória vem do Senhor, que sem fé é impossível agradar a Deus. Mas nós assumimos o compromisso, Pai, de, com fé e com a ajuda do Senhor, prosseguir avançando em direção ao alvo, ao prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. E te agradecemos por tudo, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, Ebenezer, e sabemos que para o Senhor não haverá nada demasiadamente difícil, porque é a tua palavra que diz que tudo é possível àquele que crê. Marcos 9:23. E você crê nisso? Então, que você possa praticar essa palavra em nome de Jesus. Bispa Fátima, da Igreja Evangélica Apostólica Poder de Cristo, situada na Avenida Ouro Fino, 2212, Bosque dos Eucaliptos, São José dos Campos. Que a paz de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, esteja contigo. Amém e graças a Deus. Glória a Deus.